Então, na semana passada, a gente terminou de ver os atributos, né? E a gente primeiro viu os nomes de Deus, depois os atributos. E, para fechar essa parte, tem uma frase que eu já até tinha falado com vocês, mas eu achei bem interessante, que diz assim, está lá naqueles slides, eu até hoje eu repostei, né, no grupo, e que diz assim: cada nome de Deus nos revela os diferentes aspectos do seu poder. Você lembra? O nome de Deus, né? Jeová Rafá, Jeová Jirê, Jeová Tsequenu, quer dizer, revela os diferentes aspectos do seu poder, de que ele cura, de que ele é aquele que peleja por nós, de que ele é a nossa provisão, de que ele é a nossa justiça, ou seja, ele está revelando o seu poder, o poder para curar, o poder para fazer justiça, né? Ser justo, o poder de prover todas as coisas. Olha, está representando o seu poder. Os atributos, né? E outra coisa, que está disponível para nós usarmos, para a gente. Né? Você lembra? Eu sempre uso esse exemplo. Deus, ele é um dos nomes dele, Jeová Rafa, o Deus que cura. Ele é a cura para quem? Para ele? Não, ele não precisa de cura, ele é a cura. Né? Jeová Jirê, o Deus da provisão, o nome dele, Jeová Jirê, o Deus da provisão, o aspecto desse seu poder, do que ele faz. Ele é a provisão para quem? Para ele? Ele necessita de provisão? Não, ele é o provedor de todas as coisas na nossa vida, ele é o iniciador de todas as coisas. Então, deixa eu só permitir aqui. Então, isso está apontando para os nomes de Deus. Os atributos, né, eles descrevem o caráter ou a natureza moral de Deus. É o caráter dele, a natureza moral dele. E aí a gente viu o quê? Que ele é eterno, imutável, que ele é onipotente, onisciente, onipresente, santo, justo, fiel, benevolente, misericordioso e amoroso. Tá? Então, para fechar essa primeira parte, tem uma seguinte frase que está lá nos slides. Uma compreensão correta do caráter e personalidade divina é indispensável para receber os benefícios e bênçãos prometidas aos que o reconhecem e obedecem. Gente, isso é fundamental. Sabe por quê? Guarda isso. Até porque eu só posso ter fé onde a vontade de Deus é conhecida. Vamos usar aquele exemplo clássico da cura, porque é fácil para vocês entenderem. Como eu posso ter fé, ou seja, eu posso crer que Deus cura e Ele pode curar, se eu não sei disso, se eu não sei que Ele é o Jeová Rafá, o Deus que cura, se eu não tenho esse conhecimento. Então, se eu não tenho esse conhecimento, eu não tenho como crer, eu não tenho como, consequentemente, como receber esses benefícios que estão disponíveis, né? De que ele mesmo, né, se derrama diante de nós. Então, esse entendimento é necessário, isso em qualquer coisa. Como que eu vou entender que ele é um Deus amoroso, que me ama incondicionalmente e que me chama para um relacionamento, se eu não conheço isso na palavra? Então, como que eu vou poder crer que esse amor dele fez com que ele enviasse seu filho, esse amor dele, como eu falei, me chama para perto, esse amor dele me ama incondicionalmente, por causa desse amor que eu fui salva, né, desse amor de entrega. Olha só, se eu não tenho esse conhecimento, como até mesmo eu vou ter fé para crer que eu sou uma filha e uma filha muito amada? Como que eu vou ter fé para crer que, por causa de Jesus, bom dia, Deda, por causa de Jesus, né, ao crer nesse sacrifício dele, foi-me dado esse poder de ser feita filha de Deus? Vocês estão entendendo como
como o conhecimento. Por isso, lá em Oséias fala, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Sabe, se eu não tenho conhecimento do que a palavra diz, eu não posso ter fé. E, consequentemente, como eu acabei de falar, eu não recebo esses benefícios, porque eu não creio, eu não conheço. Então, é primordial. Por isso, esses momentos aqui que eu tenho procurado estar com vocês, para a gente poder estar crescendo, todas nós juntas, porque eu também estou aprendendo o tempo todo sobre quem é esse Deus maravilhoso. Então, agora, a gente vai entrar propriamente dito na Trindade. Por isso que eu creio que semana que vem a gente termina. Hoje a gente vai ver um panorama geral da Trindade. Semana que vem vai ser o tempo todo Bíblia. Hoje eu não vou estar usando exatamente aqueles slides. Semana que vem eu vou estar voltando neles, relembrando, e lá tem uma série de versículos, e eu queria que a gente lesse isso juntas, assim, sabe? Você está aí com a tua Bíblia física, traz a tua Bíblia, e a gente vai estar lendo para poder estar embasando isso tudo na palavra mesmo, tá bom? Então, vamos lá, olha só, olha isso aqui que eu vou ler para vocês. A Trindade é a doutrina cristã que afirma que Deus é um único ser que existe eternamente em 3 pessoas distintas. Que pessoas são essas? Pai, Filho e Espírito Santo. Embora essa verdade vai além da nossa compreensão humana, por que vai além da nossa compreensão humana? Gente, porque racionalmente não dá para você explicar. Como que eu vou explicar isso racionalmente? Não, é pela fé. Eu recebo e eu creio pela fé. Né? Ela é ensinada na Bíblia e faz parte do fundamento da fé cristã. Olha só que interessante, a doutrina da Trindade é um dos mistérios mais profundos da fé cristã. Eu acho que eu trocaria até essa palavra mistérios, eu acho que eu trocaria porque é uma das verdades mais profundas da fé cristã. Não é um mistério, porque Deus já se revelou. Ela nos ensina que Deus é um único ser, mas existe eternamente em 3 pessoas distintas. Isso é importante a gente entender. Não são 3 pessoas. Desculpa, não são 3 pessoas, não. Não são 3 deuses. É um Deus. Um único Deus, né, que se apresenta em 3 pessoas. São 3 pessoas diferentes, mas é um único Deus. Né? Deus é um único ser, mas existe eternamente em 3 pessoas distintas: Pai, Filho e o Espírito Santo. E aí é isso que a gente vai ver. É o único Deus que se apresenta em 3 pessoas, né? E que cada uma tem uma função. Mas o que é muito importante a gente gravar é que não há competição entre eles. Eu acho que eu falei isso no primeiro dia. Não há competição, eles não estão competindo entre si. Né? Deus Filho, né? Jesus, eu quero ser maior que Deus Pai, Deus Espírito Santo, eu quero ser maior que Jesus. Não, não tem isso. Eles estão em completa harmonia. Um glorifica o outro. Se lembra lá? No batismo de Jesus, o que Deus Pai, ele fala: este é o meu filho amado, em quem me compraz. Olha ele exaltando o filho. O que Jesus fala? Ele fala o tempo todo: eu estou aqui para cumprir as ordens do meu Pai. Eu só faço o que eu vejo o meu Pai fazer. A minha comida, aquilo que é indispensável para mim, aquilo que é primordial para mim, é fazer a vontade daquele que me enviou. E quem foi que o enviou? Deus Pai. Olha só, um glorificando o outro. Jesus fala do Espírito Santo: olha, eu vou pedir ao Pai que envie outro que estará com vocês o tempo todo. E eu já falei para vocês isso também, esse outro no grego, ele quer dizer outro da mesma espécie que eu, outro que tal como eu sou, ele é, ou seja, o Espírito Santo é o Espírito de Jesus. Então, não tem como estar competindo. Por isso, até mesmo,
Se alguém chegar para você e falar assim, até porque não há essa competição, e falar, olha, o Espírito Santo está mandando eu te dizer isso, e tudo aquilo que essa pessoa falar em nome de Deus estiver contrária ao que está na palavra, não aceita. Por quê? Porque o Espírito Santo é o Espírito de Jesus, ele sempre vai andar em concordância com a palavra. Por quê? Quem é a palavra, gente? É Jesus. Jesus era o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é o verbo, a palavra, que se fez carne e habitou entre nós. Olha só, um aponta para o outro, um glorifica o outro. Sabe? De novo, não há competição. E outra coisa, não tem uma distinção que a gente sempre fala nessa ordem, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, pode parecer de que Deus Pai é maior, Deus Filho é um pouco menor e Deus Espírito Santo é menor ainda. Eu gosto muito, uma vez, de uma explicação, acho que eu já falei isso para vocês também, de uma ilustração que eu ouvi um pastor falando, que eu achei muito interessante, em que ele falou o seguinte, que não para nós cristãos, mas para o mundo, aqueles que ainda não conhecem Jesus, ainda não nasceram de novo, Deus Pai é aquele senhor já assim, de muita idade, com aquela barba branca, com aquele cajado, com o dedo assim, riste, apontando, pronto para fulminar cada um de nós. Que Jesus é aquele que, se você olha imagens de Jesus preso numa cruz, né, ele está sempre com aquela imagem assim, de uma pessoa triste, derrotada, fraco, e então é aquele que é fraco, que é tão humilde que, desculpa a expressão, gente, chega a ser bobo, e se deixou, é um mártir que se deixou ser preso. Que muitos falam, é o Salvador, mas como se fosse, na verdade, alguém que foi um mártir, que morreu por uma causa. Né? E o Espírito Santo, o mundo, né, pessoas que ainda não nasceram de novo, nem tem entendimento. Pensa em Espírito Santo, eu estou falando, isso é uma ilustração que esse pastor falou, e eu achei muito interessante. Pensem no Espírito Santo como sendo apenas uma pomba branca, pomba da paz, que em cerimônias, às vezes, né, aberturas de Olimpíadas, Copa do Mundo, alguma coisa assim, abrem aquelas caixas e soltam aquelas pombas brancas, simbolizando a paz que existe ali naquele meio, ou alguma coisa assim, refletindo a fraternidade, mas que apenas isso. E ele até usou uma expressão engraçada, que ele falou, as pessoas não têm nem entendimento nenhum de Espírito Santo, que acham que é essa pomba branca que sai voando e fica perdida sem saber onde pousar. E não é isso. É um só Deus, na pessoa de Deus Pai, de Deus Filho e Deus Espírito Santo, e não há um maior que o outro. Simplesmente é a representação desse único Deus em 3 pessoas diferentes, e é isso que a gente vai ver hoje. Então, vamos lá, os 3 aspectos da Trindade. Primeira coisa que vocês não podem esquecer, estou repetindo mesmo, é um só Deus. Não são 3 deuses, é um só Deus que se apresenta... Gente, cadê minha Bíblia? Ah, está aqui, espera aí. Um só Deus que se apresenta na forma de 3 pessoas. Primeira pessoa, vamos lá, Gênesis, lá no primeiro livro da Bíblia, Gênesis 1, versículo 1. Mas eu ia falar que é o Deus Pai, né? Primeiro, Deus Pai, eu não falei, que ele é o Criador de todas as coisas, soberano e sustentador do universo. Então, vamos lá, esses são os 3 aspectos da Trindade. Deus Pai, Criador de todas as coisas, soberano e sustentador do universo. Olha o que está escrito em Gênesis 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ou seja, Deus Criador.
Olha, outra passagem está lá agora em Mateus, né? A gente viu no primeiro livro da Bíblia, Antigo Testamento, que foi Gênesis. Agora vamos lá para o primeiro livro do Novo Testamento, que é Mateus 6, versículo 9. Mateus 6, versículo 9. Olha o que fala. Portanto, quando Jesus, né, ensina a oração do Pai Nosso. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Revelando, Pai, Pai, é o Deus Pai, tá? Vamos segurando, a gente vai devagarzinho, tá? Segundo aspecto da Trindade, o Deus Filho, que é Jesus, Jesus Cristo. Ele é o Verbo que se fez carne, né? O Salvador, plenamente Deus e plenamente homem. É muito interessante. Jesus, ele, e a gente vai ver isso, ele era, ele é e ele sempre será Deus. Né? Ele não era um homem que se fez Deus, é o contrário. Ele era, é e sempre será Deus. Mas lá em Filipenses 2, a partir do versículo 5, fala que ele abriu mão da sua glória. Ou seja, ele abriu mão de agir como Deus, para estar aqui como um homem. Mas a gente vai chegar lá. Então, Jesus Cristo, né, que é o Deus Filho, de novo, o Verbo que se fez carne, nosso Salvador, plenamente Deus e plenamente homem. Então, vamos lá, João 1, versículo 1. João 1. Gente, aqui a gente vai devagarzinho mesmo, abrindo aqui a Bíblia em tempo real, né? Porque a gente, não, como eu já falei, a gente não está com pressa. João 1, versículo 1. Olha o que diz. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e olha só, e o Verbo era Deus. O que é esse Verbo? É a palavra. Então, no princípio era a palavra estava com Deus, e mais ainda, a palavra era Deus. Olha só, revelando a divindade de Jesus. Revelando, Jesus é Deus. Existem algumas religiões, a gente pode até falar algumas seitas, que não reconhecem que Jesus é o Senhor. Reconhecem que ele é um homem bom, que ele é um homem que fez muitas obras boas, muitas caridades e tudo mais, mas que não o reconhecem como Deus. Não, Jesus é Deus, a gente acabou de ler. Ele era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E vamos lá agora, João 1 também, mas só que o versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, vamos entender isso. E o Verbo, ou seja, a palavra, se fez carne. Ele se tornou homem, se fez homem, e habitou entre nós, esteve aqui entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito. O que é o unigênito? O unigênito é o único filho, o filho único, se lembra? Porque Deus, de João 3,16, porque Deus amou o mundo, que deu o seu único filho, ou o seu filho unigênito, né? Então, vimos a sua glória como a glória do Filho único do Pai, cheio de graça e de verdade, cheio desse favor imerecido e dessa graça de Deus. Olha só, que tremendo, gente, que coisa maravilhosa. E eu queria parar aqui um pouquinho, só para relembrar com vocês, nesse versículo 14, e o Verbo, né, que era Jesus, a palavra, se fez carne. Só para relembrar por que foi necessário Jesus se fazer homem, se fazer carne. Vocês lembram?
Isso a gente viu nos primeiros estudos bíblicos lá. Porque o pecado entrou por um homem. Né? Deus tinha criado Adão, depois criou Eva, a imagem e semelhança dele. Não tinha o pecado, mesmo a natureza de Deus, a partir de quando entrou o pecado, né? Quando houve aquele desejo de ser como Deus, aquela desobediência, ele entrou o pecado. E aquela natureza pura, santa de Deus foi arrancada e entrou essa natureza pecaminosa. Então, o pecado entrou, a gente costuma falar, ele entrou por onde? Ele entrou por um homem, que foi ali, Adão. Né? Adão representa, né? Os dois estavam ali errando, mas Adão representa. Entrou por um homem. Então, aquilo que eu já falei lá no início, mas é bom a gente relembrar, porque isso tem que estar completamente firmado no nosso coração. Deus só age na legalidade. Deus podia ter chegado... vocês estão com a natureza pecaminosa, vem cá, Satanás, você que induziu, vem cá, slept, e pronto, eu vou acabar com tudo, pronto, está todo mundo bem. Ele podia, gente, ele é Deus, só que ele só age na legalidade, ele só age na forma correta, sabe? Deus não age, desculpa a expressão, mas no popular, ele não age no jeitinho brasileiro. Deixa eu dar um jeitinho aqui. Não, eu vou dar uma... Esse aqui não é o ideal, mas como eu sou Deus, eu posso fazer o que eu quero, então eu vou dar um jeitinho. Não, ele só age na legalidade. Então, o pecado entrou por um homem. Né? Então, ele tinha que ser vencido por um homem. Mas como fazer isso? Se todo mundo que viria a nascer após a queda do homem nasceria com essa natureza do pecado, com essa natureza pecaminosa. E até hoje. E todo mundo que vai nascer. Bebês que estão nascendo agora, nesse exato momento, em qualquer parte do mundo, já nascem com essa natureza pecaminosa. Porque isso é o que a gente chama da herança adâmica, a herança que Adão deixou para a gente. Mas ele não tem nada a ver com isso, nem eu, gente, nem estava lá. Nem estava, mas foi a herança. Nós herdamos essa natureza pecaminosa. Então, poderia ser a melhor pessoa do mundo. Olha só, essa pessoa aqui, ela é a melhor pessoa do mundo. Ela não faz nada de errado. Ela é boazinha, ela ajuda todo mundo. Então, olha só, você foi escolhida para poder morrer na cruz por todo mundo. Ela até poderia ir morrer. Ninguém ia impedir, mas não ia adiantar nada. Porque não era uma questão de boas obras. Da pessoa que faz as coisas boas ou faz as coisas más. Das pessoas que fazem as coisas certas ou fazem as coisas erradas. Era uma questão de natureza. Natureza pecaminosa. E aquela pessoa, mesmo fazendo tudo certo, ela tinha lá dentro essa natureza pecaminosa, que tinha sido uma herança de Adão. Então, o que aconteceu? Como resolver esse problema? Tinha que ser um homem. Mas todos os homens ou mulheres, nesse sentido genérico, nasciam e nascem com a semente do pecado. Então, foi aí que Deus enviou Jesus. Foi aí que ele, nesse amor infinito, nesse amor assim que nos constrange, ele criou esse plano que já estava pronto desde antes da fundação do mundo. Ele criou esse plano para que nascesse do ventre de uma mulher, nascesse o seu próprio filho. Como assim? Se Jesus tivesse nascido de um relacionamento homem-mulher, relacionamento sexual homem-mulher, como acontece com todos os seres humanos, nasceria uma criança? Sim. Ela poderia colocar até o nome de Jesus? Sim. Mas ele nasceria com a semente do pecado. Por quê?
porque tinha nascido de um relacionamento entre o homem e a mulher, os dois com a natureza pecaminosa. Então, quando o anjo chegou para Maria e ele explicou esse plano de Deus, ele falou: Maria, olha, virá sobre ti, né? O Altíssimo virá sobre ti e você será envolvida com a sombra do Altíssimo. E você conceberá. Algo milagroso, algo extraordinário, algo que não passa pelo entendimento racional humano, é pela fé que a gente crê. E a sombra do Altíssimo te envolverá e você conceberá. Ou seja, precisava ser um ser humano, certo? Maria era o quê? Era um ser humano. Então, a criança que nascesse dela, nasceria um ser humano. Não nasceria um anjo, não nasceria um ser assim, sem forma. Não, nasceria um ser humano. Só que a semente, sabe aquela história, a semente vem do homem, sêmen é semente, né? Então, a semente vem do homem, né? Não tinha vindo de um homem que tinha natureza pecaminosa, foi o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, que envolveu e concebeu Maria, né? De uma forma, enviou como se fosse assim, gente, por favor, sem ter heresia nenhuma, tá? Como se fosse assim, o sêmen santo, que não tinha natureza pecaminosa. Vocês estão entendendo? Foi a sombra do autismo, não o sêmen no sentido natural, humano, mas foi a sombra do Espírito Santo, né? Mas, assim, o poder de Deus. Mas é nesse sentido. Não tinha natureza pecaminosa, não tinha a semente do pecado. Então, nasceu sim uma criança, ser humano, como eu e você, só que sem essa natureza pecaminosa, porque a semente, né, ela não veio de alguém que era ser humano, que tinha natureza pecaminosa. Ela foi concebida pelo próprio Deus, envolvida pela nação do Espírito Santo. Vocês entenderam? E aí sim nasceu Jesus. Por isso ele podia ser o nosso Salvador. Por isso ele podia morrer aquela morte espiritual que era nossa. A nossa morte não era uma morte física. Não adiantava nada que a gente fala, Jesus morreu a minha morte, mas muitas vezes as pessoas às vezes pensam que ele veio morrer a nossa morte física. Não tinha, não era assim, eu morri uma morte física, eu poderia ter morrido uma morte física. Ele poderia ter morrido no meu lugar somente fisicamente, não ia adiantar, porque o que precisava ser mudado em mim era uma natureza. E isso era espiritual, era no meu espírito, no meu e no seu, né? Espírito. Então, Jesus veio, ele morreu, sim, ele morreu a nossa morte espiritual, mas para ele entrar nessa morte espiritual, ele tinha que passar pela morte física. É igual a gente hoje. Quando nós morremos aqui fisicamente, o nosso destino eterno está traçado. Uma eternidade com Deus ou uma eternidade sem Deus. Agora, eu só entro nessa eternidade com Deus ou sem Deus pela morte física, que foi uma consequência do pecado também. A gente não tinha sido criado nem para isso. Mas então Jesus ele veio e precisava de alguém que não tivesse essa natureza pecaminosa para morrer no meu lugar, morrer essa morte espiritual. E foi isso que ele fez. E era isso que era necessário. E só alguém sem pecado, um ser humano sem pecado podia fazer isso. Então, esse é Jesus, que morreu a nossa morte, que se fez carne e habitou entre nós, e pôde morrer no nosso lugar. Um ser humano que não tinha pecado, não tinha essa semente, essa natureza pecaminosa, que morreu no nosso lugar. E aí, espiritualmente, pela fé, nós que hoje cremos nessa morte e ressurreição dele, porque se ele não tivesse ressurgido, não teria adiantado nada, ele teria continuado morto, né? E nós
mortos espiritualmente também, mas quando ele ressurgiu, nós espiritualmente ressurgimos com ele, por isso a palavra nos fala, se nós morremos com ele, ou seja, morremos espiritualmente com ele a partir da nossa crença nessa obra redentora que ele fez na cruz de morte e ressurreição, nós também ressurgimos espiritualmente com ele para uma nova vida, para essa vida onde o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, vem habitar entre nós. Deu para relembrar? Mas eu fiz questão de relembrar isso com vocês, só para a gente poder entender isso, que ele se fez carne. Né? Ele era o verbo. Ele era o verbo, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. E era necessário isso. Então, vamos lá, voltando. Esse é Jesus. Esse é a segunda pessoa da Trindade, o Deus Filho, que se entregou por mim e por você. E vamos lá, a terceira pessoa, o terceiro aspecto da Trindade, que é Deus Espírito Santo, que é o Consolador e Guia. Ele habita nos crentes, né, naqueles que creem em Jesus, nos crentes em Cristo, e os capacita para viver segundo a vontade de Deus. Gente, a gente já vai ler a passagem. Nós, na nossa capacidade própria, a gente não consegue viver de acordo, segundo a vontade de Deus. É a ação do Espírito Santo em nós, mas é possível. É possível ser uma mulher completamente guiada pelo Espírito Santo. E é interessante a gente entender isso, porque quando Jesus estava aqui, gente, a gente acabou de ver que acabou de ler, inclusive, que ele veio, ele se fez carne e habitou entre nós. Ele está, se lembra que eu falei, ele era, é e sempre será Deus, mas ele abriu mão da sua glória, abriu mão de agir como Deus. Ele estava aqui como um ser humano, como um homem, e ele não agia como Deus. Se ele agisse como Deus, ele não poderia falar para a gente, olha, vocês farão obras como eu faço, e obras ainda maiores, porque como assim? Se ele fez tudo como Deus. Tudo que ele fez aqui na Terra, ele fez como um homem completamente cheio do Espírito Santo e dirigido pelo Espírito Santo. Por isso, ele fala lá em Marcos 16, 17, 18, estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome, no nome dele, a autoridade delegada que ele deu para mim e para você, em meu nome, expelirão demônios. Em meu nome, falarão novas línguas. Em meu nome, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes causará dano algum. Em meu nome, imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Na ação do Espírito Santo na vida de vocês. Vocês farão as mesmas coisas que eu faço, ou obras ainda maiores. No meu nome, na ação do Espírito Santo, que é o meu Espírito que está dentro de vocês. Olha só, gente. Olha só que maravilhoso. Então, é esse Espírito Santo que nos guia e nos capacita a viver. Vamos lá ver, olha, João 14, 16 e 17. Eu já até citei esse versículo hoje. E eu rogarei ao Pai, Jesus falando lá com os discípulos, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. A gente vai entender isso aqui devagarzinho. Eu estou achando já que eu não termino semana que vem, mas não tem problema. Porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Olha só, vamos entender isso? Gente, por isso que eu falo que eu não estou com pressa. Sabe por quê? Porque se essas verdades ficarem bem firmadas no nosso coração, tudo fica mais fácil. O nosso entendimento se abre para um monte de coisa do que a palavra diz.
E a gente vai ficando, isso nos firma na palavra e vai nos fazendo com que a gente não seja enganado por rodas de doutrinas, por palavras que são ditas aqui e ali, sabe? Você pode ver até, como diz a palavra também, que o diabo, ele se faz até mesmo de anjo de luz, para enganar, se possível, esse se possível faz toda a diferença, se possível, até os eleitos, até os escolhidos. Ele até se faz, ele finge ser um anjo de luz, para enganar. Agora, se possível. Então, peraí, por que, Lilian, se possível? Porque se eu tenho conhecimento, se eu conheço a palavra, se eu sei quem é esse Deus, se eu conheço essa palavra aqui, ó, que é verdade, que é Jesus revelado, quando ele vier, até mesmo fingindo ser um anjo de luz, parecendo que é verdade, mas ali no meio tem um sofisma. O que é sofisma? São mentiras que têm cara de verdade, mas são mentiras. Mas eu conheço a palavra, ele está ali falando, aí de repente, essa palavrinha aqui revela que você não é de Deus, não. Olha, Satanás, você está repreendido em nome de Jesus. Sai e não voltes mais. Olha só. Por quê? Porque você tem conhecimento. Então, vamos lá, devagarzinho, vamos engatinhando mesmo, que é melhor. Vamos lá, vamos ver esse versículo? O de 14 e 16. Ó. E eu rogarei ao Pai, Jesus falando, olha, eu vou pedir ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Esse outro, que foi o que eu já falei várias vezes para vocês, inclusive hoje, que no grego, que é a língua em que foi escrita o Novo Testamento, aparece lá escrito que esse outro, a tradução é outro da mesma espécie. Outro, tal como eu sou, ou seja, tal como eu, Jesus, sou, ele é. Então, Jesus está falando o seguinte, olha, eu vou pedir ao Pai que ele vai dar para vocês outro consolador. Ele vai dar, vai mandar um outro que é como eu sou, da mesma espécie que eu. Gente, olha só, vamos relembrar aqui. Quais são as funções do Espírito Santo? A gente já até viu aqui, né? Ele é o consolador, ele é o que guia, ele que é aquele que está conosco, ele é aquele que nos ensina todas as coisas, ele é aquele que nos faz lembrar de todas as coisas, né? Ele é aquele que nos capacita. Pense quando Jesus estava aqui, se ele não era isso tudo. Ele era aquele que estava sempre ali com aquelas pessoas, só que Jesus estava aqui em carne. Então, se ele estava aqui com os discípulos, ele não podia estar lá na outra esquina. Se ele estivesse lá na outra esquina, ele não poderia estar aqui, porque ele estava aqui como um homem. Ele não era aquele que ensinava. Jesus era o mestre, rabi, mestre. Ele ensinava tudo, ele estava ensinando a palavra de Deus. Ele era aquele que consolava, que estava perto, que trazia cura, que trazia refrigério. Eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a paz. Ele é a paz. Olha só, ele era isso tudo. Então, quando ele fala assim, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou pedir ao Pai que mande outro consolador, então ele está falando, eu vou pedir ao Pai que mande outro, que tal como eu sou, ele é, outro da mesma espécie, então eu vou pedir ao Pai que mande outro que vai estar consolando vocês, outro que vai estar ensinando a vocês, outro que vai estar apontando a direção para vocês. Você lembra? Ele falou, eu sou o caminho, que vai estar mostrando o caminho a vocês. Outros que vai estar ensinando todas as coisas a vocês. O que ele disse? Eu sou a verdade. Ele vai estar ensinando a verdade. Outro que vai estar lembrando vocês de todas as coisas, de tudo aquilo que ele ensinou. Olha só, gente. Olha só a função do Espírito Santo, outro que estará com vocês o tempo todo. Então, porque, você lembra que eu disse, se Jesus em carne estivesse aqui, nesse local aqui, agora, ele não poderia estar lá na esquina.
Porque ele estava em pessoa, em carne. Agora, na pessoa do Espírito Santo, por isso é o Espírito de Jesus, é o outro tal como ele é, ele era, o Espírito Santo é. Ele está aqui agora comigo, aqui em casa. Ele está aí na sua casa, no coração de cada uma. Ele está numa pessoa que está agora, que crê nele e que mora lá nos Estados Unidos. Ele está numa pessoa que mora lá em qualquer país da Europa. É interessante, eu lembrei agora uma coisa. Ontem eu estava num treinamento da experiência do lar e tinha uma das mentoras, né, que é uma das mentoras, uma das professoras que nos ensina. Ela está se mudando para Portugal semana que vem, com a família, vai morar lá. E por que eu falei isso? Porque ela é crente em Jesus, né? Uma pessoa que tem o Espírito Santo habitando dentro dela. E ontem ela estava com a gente ali, naquele encontro de mentoras, ensinando, trazendo uma palavra, trazendo uma reflexão, inspirada pelo Espírito Santo que mora dentro dela. Semana que vem, ela estará se mudando com a família lá para Portugal. Vocês acham que o Espírito Santo, né? Olha só, você está se mudando, mas eu só podia estar em você aqui no Brasil, você vai se mudar para Portugal, então, puxa vida, é a nossa última semana juntos. Não! Quando ela for em Portugal, o Espírito Santo lá em Portugal vai estar lá com ela. Por quê? Porque hoje, para todos aqueles que creem em Jesus, nessa obra redentora de morte e ressurreição, ele, Jesus, na pessoa do Espírito Santo, vem morar dentro de nós. Então, eu posso estar aqui, eu posso estar lá, em qualquer outro lugar. Essa moça que eu falei, ela está aqui, semana que vem ela vai se mudar para Portugal, mas o Espírito Santo vai estar dentro dela. Entendeu, gente? Olha só, ele está o tempo todo. É isso que ele está falando, que estará convosco para sempre. E o Espírito da verdade, olha só, olha como Jesus chama o Espírito Santo. O Espírito ele mandará outro Consolador, vamos entendendo aqui, que estará com vocês para sempre, vírgula. E o Espírito da verdade, aqui na Bíblia, é com letra maiúscula. Isso é um outro detalhe que eu queria falar com vocês. Toda vez que na Bíblia aparecer com letra maiúscula, está falando do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Toda vez que aparecer a palavra Espírito com a letra minúscula, está falando do nosso espírito, o espírito humano. Você lembra? Nós somos... O que é o homem? Espírito, alma e corpo. Nós somos um espírito, né, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus é espírito, que possuímos uma alma, a nossa mente, sede dos nossos intelectos, psique, né, sentimentos, emoções, e habitamos no corpo. Então, aqui, em João 14, 17, está falando, né? Finalzinho de 16, ele estará convosco para sempre, vírgula. O Espírito da verdade, Espírito com letra... Oi, Deda, você não entendeu? O que você não entendeu? Abre o microfone e fala para eu poder repetir aqui e repetir a coisa certa. Então, pastora, eu pensei que quando o Espírito Santo é Deus que habita dentro da gente, não é? Sim. Aí o nosso espírito não se torna só um, eu pensava que se tornava só um. Peraí, desculpa, agora eu que não entendi, repete. O Espírito Santo habita assim, o nosso corpo se divide em espírito. Eu pensei que o nosso espírito, quando a gente se entregava a Deus, se tornava um espírito só, se virar, tipo assim, habitaria só o Espírito Santo dentro da gente. Então, mas é exatamente isso que eu falei. Mas onde? Só o Espírito Santo habita dentro da gente, verdade. Mas onde é que o Espírito Santo habita em você? Habita dentro de mim, tipo, ele habita nas minhas ações, não é? Não, ele habita no teu espírito.
A gente, por isso que eu falei, por isso que eu comecei citando isso, quando na Bíblia aparece a palavra Espírito com letra maiúscula, está falando do Espírito Santo. Quando aparece com letra minúscula, a palavra Espírito, mas está com letra minúscula, está falando da gente. Você nunca ouviu falar que o homem é ser humano, homem ou mulher, é um espírito, alma e corpo, que a gente se divide em espírito, alma e corpo? Você já ouviu falar disso? Sim. Então, quando o Espírito Santo, Espírito com letra maiúscula, onde ele habita? Ele habita no nosso espírito, é lá dentro, é no mais íntimo do nosso espírito. Entendi. Nós somos nós somos um só. É verdade. Quando está aqui, você não está olhando para mim e está vendo 3 Lílias. Né? A Lília espírito, a Lília mente e a Lília é o corpo. Você olha para mim, você está vendo só a Lília e você vê o meu exterior, você vê o meu corpo. Mas dentro desse corpo tem a minha mente, que sim, é a sede das minhas emoções, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, e tem o mais profundo, que é o nosso espírito, que é onde o Espírito Santo habita. Agora, sim, ele habita no nosso espírito, só que a ação dele influencia, se eu me deixo ser guiada por ele, ele influencia, sim, a minha mente. Sabe, as minhas ações, os meus pensamentos, os meus sentimentos. Por isso que quando a gente nasce de novo, isso é interessante que você falou, porque quando a gente nasce de novo, ou seja, o que é isso? Eu aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador, eu criei nessa obra redentora de morte e ressurreição. O que é transformado dentro de mim é justamente isso, meu espírito. Era onde eu estava morta espiritualmente falando, entendeu? Era onde estava essa natureza pecaminosa que não permitia que eu tivesse comunhão com Deus. Eu ou você, ou qualquer pessoa que nasce, que ainda não tem Jesus. Quando eu nasce de novo, por causa dessa obra redentora, essa natureza pecaminosa, né, que está lá no meu espírito, ela é arrancada, e aí o que é preenchido nesse nosso espírito, no lugar dessa natureza pecaminosa? O Espírito Santo. E aí sim, eu nasci de novo, sou uma nova criatura. Se eu morrer, vou para o céu viver eternamente com Deus. Só que o que a palavra de Deus nos fala? Que lá em Romanos 12:2, que nós temos que fazer o que com a nossa mente? Renovar a nossa mente. O que é transformado é o nosso espírito. Sai a natureza pecaminosa e o Espírito Santo de Deus, que esse outro consolador, ele vem morar dentro do nosso espírito. E aí eu preciso renovar a minha mente na palavra. Porque a minha mente, ela não nasce de novo. O que nasce é meu espírito. Ela vai sendo renovada, né? Ou seja, eu vou trocando os meus pensamentos pelos pensamentos de Deus à medida que eu vou me enchendo dessa palavra, né? E aí, ou seja, eu tirando esses pensamentos que eram influenciados pelos padrões humanos e pelos meus sentimentos, eu vou deixando ele ser influenciado pela própria palavra de Deus, que ou seja, quem é a palavra de Deus? É o próprio Jesus, que é o Verbo. E Jesus, e o Espírito Santo é Jesus. Você está entendendo? Na terceira pessoa da Trindade. Então, ele vai influenciando os meus pensamentos. Mas quem vem morar dentro de você, ele vem morar no seu espírito. Guarda isso. Você é o espírito, alma e corpo. Existem essas 3 partes que compõem o nosso ser. Né? E o Espírito Santo, ele habita no seu espírito. Por isso você está viva espiritualmente. Porque ele vive dentro de muitas pessoas lá fora. Estão andando para lá e para cá. Só a gente sair ali na rua. E estão vivas, no corpo, biologicamente.
Estão vivos, o coração está batendo, como a gente também. Mas lá dentro do espírito delas, elas estão mortas. Por quê? Porque ainda não receberam Jesus como seu Senhor e Salvador. E aí o Espírito Santo ainda não pôde ir morar dentro dela. Deu para entender? Deu para entender. Qualquer coisa, me chama depois no privado que a gente vai caminhando, tá bom? Tá. Mas eu gostei da explicação, não é porque eu fiquei na dúvida. Aí eu vou perguntar. Não, tá certo, e qualquer pessoa pode perguntar. Se eu não souber, gente, eu vou falar, não sei, vou pesquisar e trago depois para vocês. Não tem problema nenhum disso, não. Tá bom? Tá bom, tá bom. Então, Obrigada, vamos lá, Renata. Deixa eu só fechar teu microfone. Tá legal. Tá? Então, vamos lá, gente, vamos continuar esse versículo. Então, tá falando, olha só, tá falando o quê? Que o Espírito Santo, ele é o quê? O Espírito da verdade. Espera aí. O que Jesus falou lá em João 10:10? 10:10, né? Ou 10:9? Acho que é 10. João. Não, 10:10 não. João 10:14, deixa eu ver. Não, gente, me ajuda aí, alguém procura. Onde ele fala, João 10:6, espera aí. Não, me ajuda aí, Vanessa, procura aí para mim, que agora me deu um branco aqui, eu não estou lembrando. É em João, em que ele fala que eu sou o caminho. Mas eu estou errada, é João 14:6, espera aí. Eu acho que é isso, deixa eu ver aqui. Gente, aqui é assim, ao vivo, tá? Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso, João 14:6, aqui é ao vivo. O que Jesus disse? Eu sou, lá em João, tá? João 14:6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E olha só o que ele está falando. Agora sim, voltando lá em João 14. Quer dizer, eu já estava em João 14, né? João 14:17. Que o Espírito Santo, ele é o quê? O Espírito da verdade. E o que Jesus disse acerca de si mesmo? Eu sou a verdade. Olha como não há competição. Se lembra que eu comecei falando isso? Não há competição. Ele está falando, olha, esse que vai estar com vocês o tempo todo, dentro de vocês, ele é o Espírito da verdade. Eu sou a verdade. Então, ele é o meu Espírito que vai estar dentro de vocês. Olha só, gente, não há competição, não há um querendo ser maior que o outro, um querendo passar o outro para trás, não tem isso. E então, vamos continuar. Que o mundo não pode receber. Por que o mundo não pode receber, gente? Porque o mundo, o que significa esse mundo? Significa aquelas pessoas que ainda não nasceram de novo, que era a nossa condição antes de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Ou seja, antes de crer nessa obra redentora de morte e ressurreição. Éramos nós que estávamos no mundo, ou quem está no mundo hoje. Não pode receber o quê? Não pode receber esse outro Consolador, que é o Espírito Santo, para morar dentro do seu espírito. Por quê? O que eu falei para Débora. Porque o espírito, sem nascer de novo, sem receber a Cristo como Senhor e Salvador, está morto. Ou seja, o que significa estar morto? Está ainda nessa natureza pecaminosa. Então, o Espírito Santo não pode habitar numa natureza suja, impura, com pecado. Olha só. Então, por isso, o mundo, ou seja, vamos traduzir, quem ainda não nasceu de novo, não tem o Espírito Santo morando dentro de si, porque ainda tem essa natureza pecaminosa, ainda não houve essa transformação que só através de Jesus. Por isso também lá em João 14:6, Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha a trindade aqui, gente. Ele não fala, ninguém vai ao Pai.
ele fala, ninguém vem ao Pai. Olha só, revelando a Trindade, revelando que é um só. Porque, como assim? Se não, ele não falou vai ao Pai, não, é porque é um só Deus que se apresenta em três pessoas. Tá dando para caminhar? Então, olha só, por isso o mundo não pode receber. E nem o conhece, claro, não conhece. Por que não conhece, não consegue conhecer? Gente, eu vou parar aqui nessa questão do Espírito Santo, tá? Por que não consegue conhecer? Não conhece ainda. 2 Coríntios 4:4 fala o seguinte, que o Deus deste século, quem é o Deus deste século? Satanás, diabo, cegou o entendimento dos incrédulos, daqueles que ainda não creem, para que eles não cheguem à revelação da glória de Cristo. O que é isso? O que significa isso? Ele cegou o entendimento para que eles não cheguem à revelação dessa obra redentora da cruz. Porque se o ser humano tem um entendimento aberto para entender essa obra que Jesus fez de entrega, de morte e ressurreição no nosso lugar, para morrer a nossa morte espiritual, as pessoas, quando elas conseguem entender, elas falam, é claro que eu quero Jesus, é tudo que eu quero, é a resposta que eu procuro em todos os lados e não encontro. Mas ele cegou o entendimento, por isso as pessoas não conhecem. Por isso, às vezes, a gente vê tantas coisas, tanto deboche, tantas coisas. Às vezes, gente, vamos falar de uma forma clara, humanamente falando, chega a dar raiva na gente. Mas a gente tem que ter um sentimento acima da raiva, a gente tem que ter um sentimento de um olhar de compaixão. Você lembra que eu falei outro dia sobre compaixão? Compaixão não é só ter empatia, compaixão, aquilo dói no meu coração e eu vou fazer alguma coisa. E o que eu posso fazer para que essas pessoas tenham a sua mente aberta pela ação de Deus? Primeiro, orar por elas. Senhor, quebra todo jugo, tira essa cegueira espiritual. E a partir daí, né, e também, a partir daí não, e além disso, ser aquela pessoa que vai levar a palavra, que vai levar essa verdade, que é a única verdade e que é o único caminho ao Pai, né? A essa reconciliação com Deus. Então, para a gente terminar, né, que o mundo não conhece, mas vós conheceis. Ele falando lá para os discípulos, por que vós conheceis? Porque, como se ele estivesse falando, vocês conhecem. Por quê? Porque a gente já nasceu de novo. A gente já creu nessa obra. O Espírito Santo já mora dentro da gente, então eu já conheço, eu já sei quem ele é, eu já sei quem é esse consolador que mora dentro de mim, eu já sei quem é essa verdade que mora dentro de mim e que vai me ensinar todas as coisas. Porque habita convosco, ele vem morar dentro de nós para sempre. O Espírito Santo está aqui, ele mora dentro de mim, de você. E estará em vós, ele mora aqui, ele está conosco, e ele habita em nós, ele está em nós. Lá na grande comissão, né, quando Jesus falou, ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas, e aí ele termina. E eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Né? E ele fala assim, como que Jesus vai estar conosco todos os dias? Na pessoa do Espírito Santo. E ele está conosco todos os dias. E o último versículo, gente, para a gente terminar, que já são 9:12, mas só para a gente fechar aqui, Deus, o Espírito Santo, Atos 1:8. Atos 1:8, que fala... Mas recebereis, aqui na minha Bíblia está falando a virtude, em outras fala o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Olha, mas vocês vão receber
a virtude do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vocês, há de vir sobre eu, sobre você, isso vai nos dar, sabe o quê? A gente depois vai estudar isso, vai nos dar ousadia, coragem, para poder, sendo guiadas por Ele, cumprir esse ide de Jesus, fazer discípulos, sabendo que Ele estará conosco todos os dias. Tudo bem? Ficou alguma dúvida? Porque hoje acabou que a gente foi caminhando e eu achei que a gente ia terminar toda essa parte hoje, mas a gente foi voltando em vários conceitos para que vocês possam ir vendo que eles se completam e vão fazendo sentido, e mais, para vocês verem uma coisa que eu falei lá quando a gente estudou da Bíblia, que a própria Bíblia, ela se explica. A própria Bíblia explica a Bíblia. A própria Bíblia revela a veracidade dela. Então, a gente foi bem devagarzinho. Mas ficou alguma outra dúvida? Pode abrir o microfone, falar, ou então depois me chamar no privado. Estou falando isso cada hora de vocês, né? Então, tem alguma dúvida? Não? Então, bom. Então, deixa eu parar aqui. Obrigada, Débora. Mas qualquer coisa, me chama aqui no privado.